Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Renan e na aula de hoje do componente curricular de Geografia, iremos falar sobre exportação e importação. Vocês vão ver que durante essas aulas, especificamente nessa aula, nós vamos ainda concluir alguns assuntos que nós estudamos anteriormente com esse componente. Quando falamos sobre agroindústria, indústria, agropecuária, pecuária, hoje nós vamos ver que o Brasil ele é muito rico em seus produtos naturais, suas riquezas naturais. E para isso a gente vai entender que tanto a exportação como a importação está dentro de uma atividade econômica de qualquer um dos países. Mas falando especificamente do nosso país, a compreensão vai ficando um pouquinho melhor quando a gente entende o que o nosso país exporta e o que o nosso país importa. Então, para isso, a gente vai dedicar essa aula hoje com um hino aí, falando sobre as riquezas do Brasil, que faz o quê? Gerar a economia do nosso país. Analisando essa seguinte informação, exportação e importação correspondem a importantes atividades tanto de compra e venda do comércio exterior e afetam diretamente a economia dos países envolvidos. Então, tudo que nós falamos então sobre importação e exportação vão estar ligado ao quê? A compra ou venda de um produto, ou que seja também de um tipo de serviço vindo de um país, Ou seja, o Brasil compra esses produtos de um país e também o Brasil exporta determinado produto para um outro país. Então a gente consegue compreender que todas essas atividades vão fazer o quê? Que todos os países vai alavancar o quê? A economia, tanto daquele país que vende quanto daquele país que importa. E isso é bastante importante porque um determinado produto, ele pode sim alavancar a economia de um país, como por exemplo, o trigo, a soja, o açúcar, São riquezas aí que nós já estudamos no nosso país. Por isso, a gente entende que um produto pode sim crescer um país dentro dessas atividades que chamamos de exportação e importação. Olhando sobre isso também, nós vemos o quê? Que o mundo inteiro, todos os países, eles precisam desse o quê? Desse comércio exterior, Então eu vou comprar de outro país determinado produto que nós precisamos, ou eu vou vender um produto do nosso país, que aquele país, vamos supor, lá nos Estados Unidos está precisando. Então, isso gera o quê? Gera o comércio exterior. Então, é um ciclo de venda, de compra, de produção, Tanto de produtos agrícolas ou não. Então, a gente vai entendendo que toda essa questão de exportação e importação vem do quê? Do comércio exterior. Eu vou fazer negócio, tratar negócios com diferentes países. Outra informação é que entrada e saída de mercadorias, configurando entrada e saída ou venda e a compra de mercadorias, bens ou serviços de um outro país. Vou grifar aqui serviços porque a gente também pode, nós podemos fazer também a compra de serviços, Prestação de serviços. Por exemplo, o nosso país ele tem desenvolvido cada vez mais a tecnologia, A tecnologia de informação. Então, outros países compram do nosso, contratam ou compram do nosso país esses tipos de serviços de tecnologia, Para fazer máquinas ou para computadores. Isso aí vai fazer o quê? Diferentes formas de trabalhar um determinado produto. E também os produtos, Comprando aí, exportando produtos que são originários do nosso país. Então, primeiro ponto, ligar que importação e exportação está ligado ao comércio exterior e que pode ser tanto de compra de produtos como também contratação de serviços para a gente alinhar todo esse pensamento. Então vamos ver então especificamente o que seria a exportação e olhando para dentro do nosso país, o que o Brasil exporta, Vamos passar aqui por alguns exemplos que o Brasil faz. Segundo o Ministério da Economia, exportação compreende a saída temporária ou definitiva em território nacional de bens ou serviços originários procedentes do país. Resumindo, tudo que sai
tanto de produto ou como vendas de serviço do nosso país para um outro país, está ligado então à exportação. Se vai sair do nosso país, nós estamos exportando ou matéria-prima ou mão de obra. E a exportação, ela pode ser direta ou indireta. Como é isso, professor? Direta, quando eu realmente vou negociar diretamente com o fornecedor. Eu vou comunicar com ele e ele vai fazer essa transição direta, né? Eu não preciso de passar por terceiros. Já a indireta, sim, eu não vou falar diretamente com aquela pessoa que vende. Vai ter outras pessoas, né, revendedores, que vão trazer esse produto, né, ou a informação, e aí eu vou fazer essa negociação para enviar o meu produto até aquele determinado país. Então, a exportação então, é tudo aquilo que vai sair do nosso país. E qual a importância, né, do Brasil no processo de exportação? São inúmeros. O Brasil, como eu já disse, nós falamos nas nossas aulas, ele é um potencializador de vendas de produtos agrícolas, a agroindústria, né, a indústria familiar. Então, toda a questão de que a gente tem para vender, o Brasil é muito importante. E também para o quê? Estabelecer o quê? Esse vínculo do comércio exterior. E outro ponto importante também é o quê? A geração de empregos, né? Quanto mais o país produzir, ter ali as suas produtividades na agricultura, na pecuária, nós conseguimos o quê? Gerar empregos para várias pessoas. Então, a exportação do país, ela tem essa grande importância, né? Além de alavancar a economia do país e também aqui garantir o sustento da sua população. Produtos exportados pelo Brasil são inúmeros, vários. Se você for aí fazer uma pesquisa diferente da que eu trouxe para vocês, vocês vão ver que o Brasil exporta diferentes produtos. Então eu trouxe alguns aqui para que a gente possa relembrar também nas aulas anteriores, como, por exemplo, o açúcar e o café. Se vocês recordam aí nas aulas de história, são produtos que fizeram o quê? Lá o crescimento do nosso país com grande potência, né? E ainda assim continua fazendo toda essa força da economia do país. Mas o país também exporta soja, a carne bovina, né? Que é a carne do boi, o açúcar, o café, a carne do frango, o algodão, hoje que gradativamente tem crescido bastante, né? Para fazer peças de roupa. Então ele tem esse produto primário aí que vai fazer toda essa questão da parte da lã, do tecido. Então nós temos esses inúmeros produtos que o país exporta. Ou seja, vários outros países compram do nosso país produtos como esse para se manter. Porque em vários países não tem, por exemplo, rebanhos, né? Ou não tem a soja, ou não tem um rebanho de frango, né? Então a gente consegue entender que a exportação, o país vai mandar para vários lugares esses tipos de produtos. Outros produtos também que estão muito em alta, né? O país exporta muito para fora, para outros países, que é o minério de ferro e o petróleo, que estão ligados ao quê? A agricultura, ao extrativismo, né? Então, só relembrando aqui com vocês o quão importantes são as riquezas naturais do país. Então, o minério de ferro serve para quê? Para a construção de peças automotivas, de carros, né? Nós mandamos esse produto para fora para que eles possam aí produzir carros, né, que a gente também possa comprar deles. E também o petróleo, nós extraímos muito petróleo, né, para fazer o que é a questão do combustível e também mandamos petróleo para vários outros países. Quais os principais países que compram, então, esses produtos, né, do Brasil? Nós temos a China, que é um dos maiores negociantes com o Brasil com relação aos nossos produtos agrícolas, da pecuária. Nós temos também os Estados Unidos, Argentina, Alemanha, Holanda, aqui são alguns dos principais, mas também temos a Índia, que compra muito algodão do país, do Brasil. Então, alguns desses países levam para cada uma das suas nações produtos que possam ser o quê? Necessários para o país. Então, veja bem que nós temos aqui países que estão na Ásia, né? Na Europa. Então, a gente estabelece o quê? Que é muito importante, o comércio exterior, que aí vai fazendo, crescendo o país na economia. Agora vamos entender o que é a importação.
Logo, vocês vão entender de cara. Se a exportação é tudo que eu vou mandar para fora, a importação é aquilo que nós precisamos, ou seja, que o país ainda não é capaz de produzir com tanta eficácia ou com grande escala. A importação, segundo o Ministério da Economia, compreende a entrada, agora tudo que vai entrar no país, né? Temporária ou definitiva em um território nacional, de bens ou serviços originários ou procedentes de outro país ou de outros países. E também pode ser forma direta e indireta. Quando eu faço a negociação diretamente com o que eu vou comprar, eu chamo de direta. E quando eu preciso de passar aí por terceiros, eu não vou falar diretamente com o dono, vamos pensar assim, eu tenho uma importação indireta. E por que a importação é importante? Porque é isso que eu disse. Às vezes o país ele não produz em grande quantidade um certo produto. E aí o que nós precisamos? Nós precisamos de importar produtos de fora. Veja bem alguns desses produtos que nós importamos de muitos outros países. Telefone celular, smartphone, né? Em vários, nós temos aí no Brasil algumas escalas, mas nós temos vários outros lugares e que nós importamos até peças de celular, né? Nós importamos de muitos lugares, principalmente da China. A gente importa muitos produtos de telecomunicação da China. Peças automotivas, né? Apesar de importar o minério de ferro, mas a gente precisa aí dessas peças automotivas para fazer o que? A construção ou a manutenção dos carros. Outros produtos que nós temos aqui, e eu quero dar uma enfatização agora com os medicamentos, é que nós importamos diferentes países medicamentos, né, para tratar aí de várias patologias. Mas eu quero identificar aqui agora é com relação à vacina contra o Covid-19. Nós, né, todas as pessoas da população que já está vacinada, já recebeu aí alguma vacina que veio de outros institutos de países de fora. Ou seja, o país ainda importa, né, a vacina ou também importa o insumo, né, principal para produzir a vacina aqui no país. Então é bastante interessante de saber que a gente compreende, olha só, o Brasil importa a vacina, ele não produz aqui em grande escala, ou seja, ele produz ainda com o insumo que também é importado de outros países. Então, o campo medicinal, né, da medicação, a indústria farmacêutica, nós precisamos ainda trazer de vários países produtos, né, ou seja, medicamentos para tratar aqui no Brasil. E também importamos muitos carros importados, né? Se você vir na rua circulando carros importados, pode ter certeza que esse carro veio de uma produção de um outro país. Então, a importação é tudo aquilo que vai entrar no nosso país, que também estabelece com o comércio exterior. E quais são os principais importadores, ou seja, quais são os países que a gente estabelece essa comercialização no exterior? Também a China, os Estados Unidos, a Alemanha agora, né? E o Japão, né? Nós temos aí o Japão também como um rico país que oferta tanto produtos como serviços de alta tecnologia para o Brasil. Então já agora vem o contrário, né? Todos esses países, eles de uma forma ou de outra importam para o Brasil produtos que aqui nós não praticamos, nós não produzimos com grande escala. E para finalizar a nossa aula, é só mesmo ilustrar o que seria exportar e importar, sabendo também que tem algumas, estabelece algumas divergências, né? O que pode ser necessário, o que não é necessário, mas entender que toda essa questão de exportação e importação vai alavancar a economia de um determinado país e fazendo então com que a gente conclua a nossa aula entendendo sobre as riquezas. Tudo que nós produzimos aqui no país, que nós exportamos, vem muito do quê? Da agricultura e da pecuária, fazendo então essa atividade econômica dentro do país. Finalizamos a nossa aula e para acessar nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube SMED-GV. Um forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.